Olá, sejam bem-vindos ao podcast da FAC, em parceria com o Sescom São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão contábil na área de auditoria. Eu sou Fátima Macedo, sou contadora, pós-graduada em Controladoria e Finanças, sou empresária contábil há 23 anos, estou como diretora administrativa da Sescom São Paulo, sou membro do CEMEC, o Conselho da Mulher, Empreendedora e Cultura da Associação Comercial de São Paulo, sou vogal na Junta Comercial de São Paulo e hoje eu estou aqui como host nesse podcast, no nosso terceiro episódio aqui falando sobre a profissão contábil e hoje, como eu disse, falando sobre auditoria e eu vou te contar quem está aqui conosco para falar sobre auditoria. Paulo César Pepe, ele é contador, pós-graduado em auditoria e controladoria, com especialização em IFRS e IAS, possui registro como auditor independente junto à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, que é o CNAI. É profissional de carreira em auditoria, com experiência de 46 anos na atividade. Sócio fundador da empresa Pepe Associados, consultores e auditores independentes. É membro representante do IBRACON, que é o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, professor universitário desde 94 para turmas de ciências contábeis, tendo ocupado várias cadeiras dentro da docência. Palestrante e painelista em diversos eventos, convenções e conferências pelo Brasil, mais conhecido como Pepe. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Pepe. Obrigado, Fátima, obrigado pelo convite, né? A gente está aqui para passar um pouquinho do que é o nosso dia a dia profissional, tanto na parte, vamos dizer assim, da própria auditoria em si, como também um pouquinho da experiência acadêmica voltada para a auditoria. Eu acho que a auditoria ainda é, vamos dizer assim, uma busca muito grande, embora a profissão hoje tem, os estudantes em geral têm várias opções. O que é o diferencial de auditoria? Se você pegar as grandes companhias, muitas empresas de médio porte, você vai ver que os profissionais que estão à frente dela, na contabilidade, na gerência administrativa e financeira, os CEOs, todos eles, grande maioria, passou pelas grandes companhias de auditoria, né? Então eu sempre brinco com os meus alunos na faculdade que um ano de auditoria é 4 anos de faculdade de tanto que você aprende, né? Embora a gente tenha bastante complexidade hoje na profissão contábil, né? Então a auditoria você também tem um campo, vamos dizer assim, específico da técnica de auditoria, mas a contabilidade andando no mesmo passo, né? Porque você não pode fazer algo, seja uma revisão, auditoria em algo que você não faz. Então você vai ter uma oportunidade muito grande de aprendizado no treinamento, na educação profissional continuada, que ela começou com obrigatoriedade da auditoria. Isso vem lá desde 1988, que os auditores passaram a ser obrigados a fazer a educação profissional continuada, né? E hoje ela está em vários segmentos. Mas a auditoria é um campo fantástico em termos de aprendizado, que você tem depois outras oportunidades no dia a dia profissional. Basicamente isso, assim, inicialmente. E como nós estávamos falando até aqui nos bastidores, né? As Big, hoje chamadas de Big Four, as grandes empresas de auditorias multinacionais, existe um assédio muito grande pelos estudantes, né, de ciências contábeis, até tem processos seletivos, eles vão até a faculdade, apresentam tal. Então, a auditoria é uma área que os estudantes se encantam, né? Eu vou ser auditor. Eu também, na minha época de faculdade, eu trabalhei em 2 auditorias, mas nunca fui auditora. Eu trabalhei em outras áreas, eu trabalhei no BPO e na controladoria. Mas é fantástico, é uma experiência sensacional. E como que funciona hoje? A pessoa ainda está lá estudando e quer ser trainee, né? O famoso trainee.
nas auditorias? Ele passa por um treinamento, ele tem todo um acompanhamento, ele entra com supervisores ensinando o trabalho, como é que é isso? Então, isso muito depende do porte da auditoria, do tamanho da auditoria. Vamos falar do mercado, vamos dizer assim, que mais atrai as pessoas, é o mercado das grandes empresas de auditoria. Tem as Big Four, ainda tem umas 2 ou 3 de porte, vamos dizer assim, de médio para grande no Brasil, isso, que tem vamos dizer assim, um grande potencial de buscar a gente. Mas nós temos as pequenas e médias empresas de auditoria, então logicamente cada uma tem a sua estrutura operacional. Nas grandes empresas de auditoria, hoje o processo de seleção é tudo, assim, não existe mais aquele processo de eles irem nas faculdades. O sistema de divulgação hoje é muito grande, mas todo o processo é feito assim à distância até o cara chegar na etapa final, onde ele vai passar, obviamente, por uma entrevista. Não vai exigir nesse primeiro momento nenhum conhecimento técnico, certo? Tá? Porque o cara está lá para ser treinado, para ser, como você falou, vamos dizer assim, um aprendiz. Então ele vai passar por um processo. A partir do momento que ele entrou na empresa, ele não vai entrar e pegar computador e sair para trabalhar. Ele vai passar por um processo de treinamento bem amplo, pelo menos em torno de 20 a 30 dias, para começar a entender o que é auditoria e, logicamente, começar a ser preparado para fazer determinados trabalhos, sempre com acompanhamento dos profissionais com um pouquinho mais de experiência, o supervisor, o gerente, as pessoas que vão estar à volta dele. Então nunca você vai pegar um auditor, começou a trabalhar e vai lá e se vira. Não existe isso. Então existe todo um processo de preparação e treinamento, onde assim, o ambiente da empresa, a política, as ferramentas que a empresa se utiliza, as Big Four basicamente tem todas as ferramentas internacionais. Então, muitas delas têm o problema da língua, né? Assim, é requerido pelo menos o inglês, não fluente, mas pelo menos a pessoa ter esse interesse, porque vai ter muitos contatos, trabalha com grandes companhias multinacionais, né? Sim. Então, a carreira de auditor, ela começa num processo, vamos dizer assim, não se exige nada do auditor como conhecimento técnico, ele vai ser preparado. Eles até recrutam pessoas com um pouco mais de experiência, em função de hoje há uma falta de profissionais. Então, eu diria o seguinte, é um mercado bastante atraente para quem está na profissão, né? Entra nos sites das empresas, tal, tem sempre o processo seletivo, a cada 6 meses eles fazem isso, né? Uhum. E é um caminho bastante interessante no nível de preparação. Então, eu sempre falo, 1 ano de auditoria corresponde a 4 anos de faculdade, e você passa pelo processo de treinamento constantemente. A educação profissional continuada que existe hoje, ela começou com obrigatoriedade para a auditoria. Então, quando se falar educação profissional continuada 40 horas, você vai ver 300 horas, 400 horas de treinamento, de aprendizado. E eu, por exemplo, sou de origem de pequena empresa. Sim. Nunca trabalhei numa big, né, de auditoria. Mas eu estou no processo já há mais de 40 anos. Então eu sempre fui, vamos dizer assim, por estar envolvido também na parte acadêmica, autodidata, né? Sempre estudei bastante. E eu sempre digo que o estudo, a dedicação é obrigatório. Então, se o cara não gosta de ler, de estudar, não é o caminho. Agora, é sempre, vamos dizer assim, uma oportunidade rara. Por quê? Porque tudo que você aprender, você vai estar em contato com várias empresas. Normalmente as empresas de auditoria identificam se aquela pessoa vai para a área industrial, para a área comercial, para a área financeira. Então tem esse processo inicial, né, de identificar e colocar. Você vai trabalhar só em fundos, você vai trabalhar só no comércio, você vai trabalhar só com instituição financeira e você se especializa no setor. Então, mesmo dentro da auditoria, então, decidi fazer contabilidade, aí eu decidi ser auditor. Dentro da auditoria eu ainda posso ter lá o meu nicho que eu mais me identifico ou que eu comecei a trabalhar e me especializar nele, não é verdade? Normalmente nas big sim, nas pequenas e médias não. Por exemplo, na minha empresa a gente tem empresas comercial, industrial, associações sem fins lucrativos, instituição financeira. Então o cara vai ter que
aprender um pouco de tudo, vai fazer de tudo, porque a gente não tem um segmento específico. Então, perfeito. nas pequenas empresas, ela tem um outro perfil de cliente, uma outra estrutura. Nas grandes, não. As grandes estão falando de potencial muito grande. O cara que for trabalhar em indústria vai seguir só caminho de indústria. A instituição financeira é só... Eles, eu não sei exatamente como é que funciona isso internamente, mas eles acabam, nas entrevistas, canalizando a pessoa para aquilo que ela mais se identificou, vamos dizer assim, né? Entendi. Então é interessante até para o profissional saber, né? Se ele quiser uma área mais específica, ele buscar uma empresa maior de auditoria. Se ele quiser, pelo contrário, não, eu quero ter essa amplitude de conhecimento, uma empresa menor de auditoria às vezes é mais vantajoso para ele. Eu diria que, não vou dizer que é mais vantajoso. As grandes empresas oferecem um pouco mais de vantagens no termo de vamos dizer assim, de interesse monetário, né? As pequenas empresas, né, já têm um pouco mais de limitação. E hoje você fala muito em investimento em tecnologia. Você bem sabe, você é profissional, você sabe quanto custa a gente investir em tecnologia, e sem tecnologia você não trabalha. Então, as pequenas empresas também têm esse investimento, sacrifício, lógico que não no mesmo porte das grandes. Mas o profissional em si, ele vai ter a oportunidade vamos dizer assim, nós somos obrigados a fazer educação profissional continuada. Então, no nosso escritório, a gente identifica todo ano o que a pessoa precisa fazer para melhorar em certos aspectos. Então, vamos canalizar para esse tipo de educação profissional continuada. Perfeito. Mas, vamos dizer assim, no dia a dia, na prática, as grandes empresas, elas têm toda a diretriz de treinamento interno voltado para metodologia, para as ferramentas e para o campo técnico, né? Então não adianta só você saber usar a ferramenta, saber qual que é a metodologia e não ter conhecimento, porque a auditoria, hoje nós temos que falar assim, imagina que no IFRS você tem um universo de quase 50 normas. Auditoria você tem especificamente mais ou menos a mesma quantidade de normas. Né? Então o cara que vai seguir carreira de auditoria, ele depois é obrigado a submeter uma prova específica, né, que nós chamamos do CNAI, que é o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, onde ele vai ser testado somente no que diz respeito a normas de auditoria e normas de contabilidade, né, que é, vamos dizer assim, a contabilidade, as normas full, né? Não é normas das pequenas e médias empresas, é o IFRS full e as normas full de auditoria, que a auditoria está dividida basicamente nas TAs, que é técnica de auditoria, nas TRs, que é revisão, né? Então, específico, as grandes companhias têm revisão e tem auditoria. E tem outros serviços correlatos. Mas os outros serviços, para quem domina as normas principais, é mais tranquilo. Entendi. Mas é um conjunto, vamos dizer assim, não sei se isso é estimulante ou desestimulante, né? Mas eu sempre falo, nenhum médico sai da faculdade e vai para uma sala de cirurgia sem antes passar por 10, 15 anos assistindo um cirurgião mestre, não é isso? É verdade. Então, toda a profissão, ninguém se forma na faculdade de Direito, pega a OAB e já vai, né, de uma forma. Então, na auditoria não é diferente. Então, o cara vai demorar um bom tempo, eu diria assim, de trainee até ele conseguir o KNAI dele, ele vai levar uns 10 anos. Mas quando chegar naqueles 10 anos, ele está bom para ser um diretor financeiro, um gerente contábil e daí para frente, porque ele aprendeu muito. Então, vamos dizer assim, a escola de auditoria, ela é fantástica porque ela te abre um horizonte muito grande. E o que acontece no mercado profissional? Quando eu falei a maioria das empresas grandes, eu tenho, por exemplo, 3 ex-funcionários que trabalham em grandes companhias. Né? Por quê? Porque aprenderam tanto e conseguem ter portas abertas para outras oportunidades. Esses caras recrutam quem? Aqueles caras que estão nas empresas de auditoria. Você vai fazer auditoria lá, o cara te faz um convite. Mas aí a gente teria que entrar no contexto da independência do auditor. Existe uma série de regras. Sim. E Pepe, você falou agora do KNAI. Você tem a CVM, Isso. Você tem os 2 cadastros. O CRC, quando eu passo lá na prova de suficiência, eu pego o meu cadastro no CRC, ele não me permite fazer auditoria? Eu tenho que ter o KNAI? Ou o KNAI é um próximo passo? Conta um pouquinho pra gente. Então,
Eu sempre falo, no Brasil nós temos, isso é talvez um erro, né? 2 auditorias, tá? Porque você é contadora, você está habilitada a fazer serviços de auditoria, tá bom? Sim. Então, pela norma do contador, ela dá a você o direito de você fazer auditoria. Mas eu te pergunto, você pega qualquer profissão, você consegue pegar um advogado especialista na área tributária, ele vai dominar a área criminal? Não. Você é especialista na área contábil, você acha que você tem domínio para auditoria? Então você fala, auditoria não é profissão, é atividade. Certo. Assim como você tem a profissão de contador, pertinente à atividade de contador, a pertinente à atividade do contador, perito, que é pertinente à atividade do contador, auditor, então são todas atividades. Então, para ser auditor, para seguir, vamos dizer assim, a atividade de auditoria, em primeiro lugar é você ser contador com registro no CRC. Perfeito. Então, como é que funciona isso na prática? Eu posso fazer auditoria de serviços não complexos, pequenas e médias empresas que não são reguladas, que não tem, mas eu sou obrigado a seguir a mesma cartilha de auditoria. Então, se você for fazer auditoria, por exemplo, na sua empresa, e você for fiscalizada pelo CRC, né, e você vai ter que falar, deixa eu ver se você seguiu toda essa cartilha, que são mais de 40 normas, para ser exato, são 46 normas, né, com todos os procedimentos. Então, não é proibido. Agora, então o auditor ele quer ter um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de mercado, atuar em segmento um pouco mais complexo, num mercado onde tem ou não reguladores. Então, por quê? Se você for ver, você tem vários reguladores no Brasil. Você pega a indústria química, a indústria laboratórios, você pega a indústria, setor financeiro, você pega grandes e médias empresas. Então, a pequena empresa depende muito, às vezes está num segmento que exige auditoria. Né? Tem até, por exemplo, empresas de pequeno porte, associações, onde no estatuto dele está escrito que tem que ter auditoria e que o auditor tem que ter registro na CVM. CVM não precisa. Então, por isso que foi criado o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. Porque, veja bem, quando você fala em CVM, você está falando de um mercado regulador específico para as companhias de capital aberto. Sim. Aí você pega o CNAE, Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, de repente eu não tenho clientes voltados para o mercado de capitais, mas eu tenho clientes de grande porte. Ou clientes de grande porte também exige que você tenha o registro da CVM, mas a CVM nunca exigiu nada disso, né? Mas você tem que ter o quê? O conhecimento técnico específico para atender aquela demanda. Então, é opcional você ter ou não o registro na CVM. Tá legal? Ok. O Cadastro Nacional dos Auditores Independentes não é obrigatório, mas é recomendável porque você vai se direcionar a fundo. O que pede a prova? A prova é 25 questões. Você tem que ter 50% de acerto. O CFC é 50 questões, né? Na prova do exame de suficiência. Na prova da CVM, você tem 4 níveis de prova. Você tem QTG, que é qualificação técnica geral. Você faz essa. Aí eu quero fazer também para o Bacen. Então você vai fazer para o Bacen, que são só normas específicas de contabilidade bancária e do regulatório de instituições financeiras. Eu quero fazer agora específico, quero CVM. Você vai ter que fazer uma prova específica da CVM. Né? Entendi. E aí você tem para a SUSEP, eu quero atuar na área de seguros. Então você tem 4 níveis. Então vamos imaginar o seguinte, eu fiz para o Bacen e passei. Mas se você não passou no QTG, você não tem nada. Entendi. Então o QTG, que é a qualificação técnica geral, exige de você todo o conhecimento das normas de auditoria específica e do IFRS e IAS, são as normas internacionais de contabilidade. Porque se você vai fazer auditoria, essas duas você vai ter que seguir. Agora, você vai ter que seguir também o regulatório de cada setor. Entendi. É bem complexo. Pepe, para finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente já falou sobre todas as regras, todas as normas, todos os cadastros, mas o que faz um auditor? É importante a gente falar sobre isso, né? Então, quando você fala em auditoria, você fala auditor independente. Então, tem normas específicas para você ser independente, né? Ou seja, você tem que manter
assim, a sua postura de independência. Então, basicamente, o auditor é contratado para quê? Para fazer a certificação de um relatório, num balanço. Ok. Isso. Então, logicamente, tem todas as etapas no processo de planejamento, de execução. Então, a auditoria é baseada em riscos. Antigamente, a auditoria era cíclica. Hoje não. Hoje, a auditoria é baseada em risco. Então, o auditor tem que primeiro avaliar o risco se aquele cliente que ele vai pegar não vai trazer nenhum problema. Se aquele cliente já não apresenta riscos de quê? De fraude. Então, a auditoria é sempre baseada em risco. Logicamente, só um auditor com experiência consegue identificar se aquela empresa oferece não riscos. Oferecendo riscos, ele vai ter que potencializar se ele entra ou não. Sempre falo, quem escolhe cliente não é o cliente escolhendo o auditor, é o auditor que tem o trabalho de escolher se ele pega ou não aquele cliente. Ele tem que declinar se ele vê que aquilo oferece risco. E aí, no processo em si de auditoria, qual que é o principal? O que essa empresa tem de materialidade e relevância? Quais são as principais áreas que oferecem risco? De repente, você pega uma grande companhia que todas as áreas de financeira, área de estoque, área de imobilizada, área de fornecedor. Então, tem empresas que são muito fáceis. Você fala, bom, pega, por exemplo, um supermercado, você vai olhar que tem o quê? Fornecedores e caixa. Ele vai pegar lá o balanço que o contador fechou lá, que ele elaborou, e fazer uma espécie de conferência. A gente fala em uma espécie de conferência, né? Mas tem Para o pessoal entender. vários processos, né? Várias etapas. Sim. Depois que você determinou, por exemplo, o que é relevante, as ferramentas vão dizer para você qual que é o universo da amostra que você vai ter que fazer para te levar a asseguração. A auditoria chama-se asseguração razoável ou asseguração limitada. Então, tipo, asseguração razoável a asseguração razoável é o top da auditoria no mundo. Imagina a maior companhia de capital aberto no Brasil. Ela faz asseguração razoável. Ninguém consegue assegurar algo de forma absoluta e plena. 100%, exato. Né? Porque trabalha por amostragem. Agora, não pode falhar na amostragem. Né? Tem que ter a amostragem que dá a você a asseguração para você transferir esta asseguração para o usuário, para o investidor, para o empresário, para as pessoas que precisam daquilo. Então, para cada área de um balanço, o auditor tem vários processos que ele vai aplicar atendendo às normas. Né? Perfeito, maravilha. Mas é uma certificação, vamos dizer assim, de cada área dentro da sua materialidade relevante. Logicamente, as ferramentas, por exemplo, vamos fazer auditoria. Se você não tiver dentro da sua ferramenta, ou dentro do seu planejamento, ou dentro da sua... Como que você definiu a materialidade? Se você não comprovar isso, a auditoria não vale, está errado. Entendi. A independência, você tem que monitorar a independência da equipe, das pessoas. Não pode ter absolutamente nenhum, vamos dizer assim, nada. Você tem uma norma específica, que é a NBC PA 400, que trata especificamente sobre as normas de como o auditor se manter independente em todos os aspectos. Olha, fantástico, Pepe. Mas é uma área fantástica mesmo. Nós ficaríamos aqui um dia inteiro falando sobre isso, não é verdade? Ainda mais nós que somos da profissão, gostamos, respiramos contabilidade. Foi fantástico toda a sua explanação. Nós chegamos ao final e eu gostaria de breves palavras aí para quem está nos assistindo, os estudantes que vão sair da faculdade, por favor. Então, olha, eu estou no mercado há 46 anos. Eu tenho 70 anos de idade, né? Assim, trabalho muito. Hoje, basicamente, eu atuo muito na área assim, de serviços voluntários, mas o meu grande negócio é serviço de auditoria e de serviços especiais. Eu sempre recomendo que é uma opção fantástica e, vou dizer mais, hein, as empresas estão desesperadas atrás de pessoas. Há uma escassez gigante. É uma escassez gigante de mão de obra, as empresas sempre procurando. E qual que é a vantagem para você? Ela te abre um leque muito grande em termos profissionais. Essa é a vantagem, o recado que eu dou. Né? Não desista, é difícil, mas o que é fácil? Nada, né? Que vem fácil, vai fácil, ou é difícil. Pepe,
Em nome da FAC, em nome do Sescom São Paulo, eu agradeço a sua participação aqui com a gente, ter dado essas dicas, explanado um pouquinho sobre a profissão de auditor. Eu agradeço você também que esteve com a gente até agora aqui no bate-papo. Eu sou Fátima Macedo e foi uma honra participar aqui do podcast em parceria FAC e Sescom São Paulo. Obrigada, espero que a gente possa ter levado para você várias dicas e várias orientações dentro aí das ciências contábeis que você escolheu. Um abraço e até a próxima.